agradecemos ao nosso Ministério de Louvor, esse momento tão especial. Agradeço a Deus pela sua vida, você que nos dá a honra da sua presença, da sua companhia, sempre maravilhosa é para todos nós. O ser humano muitas vezes olha para o outro e vê no outro aquilo que ele desejaria para si. Muitas vezes as pessoas dizem: fulano que tem sorte, fulano conseguiu isso, conseguiu aquilo, cicrano faz isso e faz aquilo. Olha a vida de fulano, a casa de fulano. Muitas vezes as pessoas olham para o seu próximo, invejando aquilo que o seu próximo tem, como se aquilo que a própria pessoa tem estivesse muito aquém daquilo que ela deseja ter. Mas Deus, Ele quer te dizer uma coisa importante nessa manhã, e quer trabalhar isso no seu coração, porque Ele tem para nós todo o suprimento. Quando Deus Ele criou todas as coisas, e Ele chamou o homem à existência para ser aquele que cuidaria de toda a criação, Ele também proveu todos os recursos para que este homem fosse nutrido em todas as suas necessidades, fosse suprido e manutenido em todas as suas carências. E foi assim, e é assim. Os celeiros de Deus estão abertos para nós. Deus está pronto a nos abençoar sempre. Há presentes incomensuráveis preparados para nós. Muitas vezes não estendemos a mão para tomá-los, porque na verdade já estão preparados. Muitas coisas que desejamos, talvez não passa de um devaneio do nosso coração, de uma ilusão da nossa mente, mas outras coisas também, elas podem representar coisas pequenas, porque Deus sonhou muito além, mas não alcançamos porque não buscamos. Certa vez li uma ilustração que dizia sobre uma pessoa que chegou no céu. É só uma ilustração. Uma pessoa que chegou no céu e ficou maravilhada olhando aquele lugar lindo, tantas coisas que enchiam os olhos. E de repente um anjo iluminado chegou perto desta pessoa e começou a mostrar-lhe o céu, com todo o seu resplendor, com toda a sua glória. E ele chegou diante de uma mansão gigantesca, belíssima, e disse àquela senhora: vamos entrar. E quando ele abriu a porta daquela mansão, grandes, gigantescas e numerosas caixas de presentes com fitas reluzentes, de papel lindo. Caixas que não se podiam contar. E ela, com os seus olhos iluminados, perguntou ao anjo: de quem são esses presentes? E o anjo lhe disse: eram seus, ainda quando na terra. E quantas vezes nós deixamos de receber os presentes do céu? Quantas vezes nós ficamos olhando o nosso próximo nas coisas terrenas, mas não buscamos mesmo nas coisas terrenas o direcionamento daquele que pode nos dar, daquele que pode gerar
aquilo que não temos, daquilo que pode gerar principalmente satisfação no nosso coração naquilo que temos. Porque não adianta alcançar ou desejar alcançar somente satisfação no alcance de coisas que não estão em nossas mãos, mas precisamos alcançar satisfação naquilo que já temos, é nosso. Amém? Como muitas vezes é muito falado isso, acerca da ansiedade que rouba a alegria do hoje e que tira o nosso olhar do hoje, desvalorizando aquilo que está nas nossas mãos e nos leva e nos transporta para uma preocupação com o amanhã que não nos pertence ainda, porque nem sabemos se ao certo se chegaremos lá. Deus, Ele espera que entendamos que há abundância para todos no celeiro dele. Amém? Todos nós podemos alcançar vitória, todos nós podemos ser abençoados e todos nós precisamos alcançar satisfação naquilo que Deus permite alcançarmos. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41. Falando um pouquinho sobre José. José, quando está lá no Egito, Gênesis capítulo 41, versículo 53 ao versículo 57. Esses últimos versículos do capítulo 41. Encontrou aí, amém? Diz-nos assim o texto: passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu sobre a terra. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Amém? Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, Santo e Eterno, mais uma vez, a nossa voz é levantada, Pai, em oração, para clamar a Ti o Teu favor. Deus, eu quero Te pedir, humildemente, pelas pessoas, Pai, que estão em minha mente, em meu coração, vidas que estão em tratamento físico, vidas que estão em um momento difícil da sua história, vidas que estão hospitalizadas, vidas que irão iniciar tratamento. Deus, eu quero Te pedir a Tua bênção. Eu quero, ó Deus, pedir-te que mova, Pai, o coração desta vida que está nessa situação, para que ela olhe para o céu com todas as expectativas, que ela possa olhar para cima entendendo que os Teus celeiros estão abertos para todos, e que esta vida, Pai, que precisa de um milagre, ela tem toda a provisão necessária para receber o Teu melhor. Abençoa, Senhor, cada vida, cada pessoa. Toca, Pai, com as Tuas mãos poderosas sobre cada necessidade, supre cada um com a Tua graça, com a Tua benignidade, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deves assentar, queridos. Deus revela a José
o sonho de Faraó. Um sonho que trazia consigo tudo aquilo que iria acontecer nos anos seguintes. 14 anos de história num sonho de alguns minutos. 7 anos de prosperidade, de bênção, de produtividade, em que a terra não se esgotaria a sua força, mas ela daria o seu melhor, ela daria em abundância. O gado criaria e produziria todos os seus recursos em abundância. Em todas as coisas a produtividade seria incomparável com todos os demais anos. Mas seguido estes 7 anos de bênção, viriam 7 anos de fome extrema, onde até mesmo o capim, que é algo tão comum e que consegue resistir a quase tudo, até ele seria de alguma maneira impedido de dar o seu melhor. E chega este momento, o momento da fome extrema na terra, onde todos os povos voltam seus olhos para o Egito, porque Deus agiu em alguém, e Deus ministrou através de alguém. Deus tem projeto para a sua igreja, e nós somos o José deste tempo, e todas as provisões dos celeiros de Deus estão abertas, prontas para que nós possamos de alguma forma manutenir a nossa vida e abençoar outros. José então era o guardião dos celeiros, e o próprio Faraó, quando o próprio povo egípcio clama: precisamos de pão, precisamos de provisão, o próprio Faraó diz ao povo: ide a José e fazei tudo o que ele vos disser, porque a autoridade de toda esta bênção não é minha. A bênção que nos foi dada não é minha, mas o Deus que José serve. E hoje, irmãos, mesmo num tempo rico em ouro, mas pobre de amor, mesmo vivendo numa humanidade onde o conhecimento ele engloba todas as coisas, onde o homem se eleva em conhecimento, em aprimoramento de suas artes, de sua tecnologia, quando o homem alcança recursos que parece na sua mente finita, mesmo sendo finita, inesgotáveis. Parece que não há mais limite para o crescimento humano e que esse crescimento nunca terá fim. Vamos chegar ao limite de todas as coisas, à perfeição de tudo, isso no pensamento humano. Mas num mundo cheio de conhecimento inesgotável, ainda pobre em sabedoria divina. Um mundo onde o prazer, onde a alegria, onde o beber das doçuras, de tudo que o dinheiro pode comprar, de tudo que o corpo pode fazer, o prazer é inesgotável, mas no mundo pobre de satisfação, onde por mais que se come, a comida no final parece como serragem e não satisfaz, porque sempre se olha para aquilo que não tem, desprezando aquilo que não tem, perdendo o sabor daquilo que está na boca pela receita ainda não preparada. Pensemos nisso. Pensemos nisso. Mas Deus nos mostra aqui
que Ele tem os seus celeiros, e nos seus celeiros, toda a provisão para a nossa vida ali está. Amém? José ajuntou suprimentos que manuteniu não somente o Egito, mas todos os povos que foram a ele buscar, foram a ele procurar. 7 anos de fome inteiros, não faltou alimento no Egito, não faltou provisão, mas Deus, que tem provisão muito além das que José dispunha naquele tempo, Ele te diz nessa manhã: escuta, filho, filha, eu digo a ti no teu coração, que as provisões que eu tenho para ti, não se resume apenas a 7 anos de fome, mas provê a ti por toda a eternidade. Então, alcance, tome posse, satisfaça o teu coração naquilo que eu te dou. Amém? Escuta, quando falamos dos celeiros divinos, vemos que no celeiro do Senhor há fartura, há provisão, há amparo. Então nós temos amparo e provisão em fartura, em abundância. Não há por que você se sentir de alguma forma abandonado, sozinho, ou aquém dos demais. Não, você não precisa se sentir assim, porque você tem no Senhor amparo e provisão. Você conhece muito bem o que Davi vai dizer no Salmo 37, versículo 25, quando ele nos diz assim: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele está dizendo aqui para nós: há no Senhor, há nos celeiros de Deus, assim como José abriu os celeiros para saciar todo o povo, Deus está com seus celeiros abertos para saciar o seu povo, para manter a nossa vida, para manter a nossa essência, para nutrir a nossa alma, para rejuvenescer as nossas forças todos os dias, resgatando-nos da nossa própria destruição, da nossa autodestruição. O Senhor tem nos resgatado de nós mesmos, porque somos autodestrutivos, porque pensamos demais e muitas vezes pensamos demais erradamente, porque maquinamos muito e maquinamos geralmente contra a nossa essência. Somos autodestrutivos. Mas o Senhor, e no Senhor há provisão e há amparo com fartura, aleluia. E o Senhor diz nesta manhã: nunca vi desamparado. Porque quando Davi ele pega e traz esta palavra para nós, ele está falando exatamente aquilo que Deus realiza no meio do seu povo. Nunca vi desamparado. E nós podemos dizer nessa manhã: nunca vi desamparado, porque Ele diz a nós: vinde a mim. Nós podemos afirmar: nunca vi desamparado, porque Ele diz a nós: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Nós podemos confirmar: nunca vi desamparado, porque Ele olha com misericórdia para cada um de nós e nos diz: filho, lança sobre mim a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Nunca vi desamparado, porque Ele é aquele que nos promete: eis que estarei contigo todos os dias. Levantemos a nossa cabeça e os nossos olhos para o céu, onde há toda a provisão.
E por falar em provisão, Davi também declara nesse versículo que nem viu a sua descendência mendigar o pão. Nunca vi mendigando. Não precisamos mendigar. Não precisamos mendigar sabedoria, o pão da sabedoria nesse tempo. Mas como a palavra nos ensina, se precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Como nós precisamos então alcançar esse pão da sabedoria, para alcançarmos corações sábios. E para, através dessa sabedoria, buscarmos com mais ênfase a este Deus Todo-Poderoso, porque o princípio da sabedoria é o temor. Assim nos diz a palavra, amém? Nunca vi mendigando misericórdia, irmãos. Porque o Senhor renova sobre nós a cada manhã. E muitas vezes parece que o homem vive achando que ninguém tem misericórdia dele, nem mesmo Deus. Mas a única causa da sua existência e da manutenção dela nesse mundo e na eternidade é a prova da veracidade dessa misericórdia que nos é renovada, e são as causas de não sermos consumidos. Escuta mais, nunca vi mendigando, porque na provisão divina há para você perdão, há para você remissão, há para você salvação. Todos os recursos que você precisa para ser feliz estão nas mãos de Deus para ser entregue a você. Os celeiros de Deus estão abertos a todos. José abriu os celeiros não somente aos egípcios, todo aquele que foi buscar, todo aquele que foi procurar de terras distantes. Deus abriu o celeiro na pessoa de Jesus, mas Ele abriu para todos. Todo aquele que buscar, você que talvez esteja ouvindo nesse momento essa palavra, e que ainda não entendeu isso, Deus te diz nessa manhã, os meus celeiros estão abertos para você, independe de quem você é ou quem você foi, eu posso fazer o seu amanhã diferente, e eu tenho provisão, e os meus celeiros estão abertos para a tua vida, mas toma posse, amém? Todos podem saciar-se na mesa do rei, assim como Mefibosete, ele alcançou misericórdia do rei Davi, e sendo levado para a companhia do rei, ele agora podia comer da mesa do rei, antes abandonado, jogado ali em Lodebar, esquecido, deficiente físico, olhava para si mesmo e se via como um cão, o texto nos diz isso. Mas o rei olha para Mefibosete e o chama à sua presença. Vem morar no palácio, vem comer junto comigo na minha mesa. Deus olha para nós, para todos nós, Deus olha para essa humanidade, deficiente na sua fé, deficiente na sua postura como pessoa, deficiente em todos os aspectos que engloba aquilo que define o ser humano como imperfeito, deficiente. Mas Deus chama este deficiente para assentar-se com ele na mesa e suprir-se de todas as suas iguarias e manjares. Amém? O Senhor está com a sua mesa preparada para nós. Amém? Então, não
passe fome, não. Não passe fome, não. Os celeiros de Deus estão abertos a todos. O celeiro do amor divino foi aberto a todos, incondicionalmente. Quando a Bíblia nos diz, num dos versículos mais conhecidos de todo o Novo Testamento, e você sabe, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, não apenas uma religião, não apenas uma denominação, não apenas uma nação, mas Ele amou o mundo de tal maneira, Ele amou todas as pessoas, e Ele entregou Jesus para que todo aquele que mirar esse Cristo possa alcançar o suprimento que vem desse celeiro celeste. O celeiro da graça foi aberto a todos, assim como os celeiros do Egito. E todos então podem alcançar a bênção que Jesus conquistou para nós. Romanos 8,32, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas, né? Então, é para todos. Os celeiros foram abertos para todos, e povos distantes podem vir. Mas todos os povos independentes pode vir. Povos distantes, homens andavam, viajavam centenas de quilômetros naquela época para chegar no Egito, para suprir sobre os lombos dos seus animais a carga que saciaria a fome da sua família. Hoje, não importa quão longe todos estejam do celeiro de Deus, não importa o quão longe esteja do Cristo que supre, você pode iniciar a sua viagem agora, a sua viagem de aproximação deste Deus, esta viagem que te conduz a aproximar-se da bênção e a nutrir-se a cada dia. O Senhor te chama nessa manhã, amém? Só que há um preço a ser pago. Falar de preço geralmente já tira muitos, né, da ênfase de buscar. Mas o versículo 57, lá no Gênesis que lemos, né, vai nos dizer assim: e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Então, os povos vinham de longe, mas eles compravam o alimento. Versículo 56, eu li o 57, mas o 56 vai dizer que o povo do Egito, o próprio povo egípcio, onde estavam os celeiros, também compravam o alimento. Há um preço. Toda a abundância que nós recebemos, chamado graça, também não é grátis. E nós não podemos baratear a graça de Deus, como se eu vivesse a meu bel prazer, como se eu fizesse o que eu quero e colocasse na conta de Jesus. Jesus já pagou. Eu posso dar cano em todo mundo, Jesus já pagou. Ele já pagou o preço. Não, há um preço a ser pago. Escuta, Deus pagou o preço. Deus pagou um preço para a nossa redenção. Ele doou o seu perdão, um perdão que chega no limite de, mesmo vendo todas as coisas e tendo ciência de tudo, mesmo conhecendo a nossa essência e sabendo que não mudamos muito do povo antediluviano, do povo que a Bíblia refere-se a ele dizendo que os pensamentos do seu coração eram continuamente maus.
Não mudamos tanto. Acredito que o dilúvio só não nos alcança exatamente porque é promessa e Deus, quando promete, não quebra. Mas não mudamos muito daquela geração que viveu antes do dilúvio. Mas Deus, Ele pagou o preço, perdoando-nos, sabendo quem somos. Não somos exemplo de perfeição. Temos nossos erros. Deus pagou o preço doando o seu melhor, aquele que nem o seu próprio filho poupou, como nós lemos em Romanos. Jesus pagou o alto preço, entregando a própria vida, deixando o céu e fazendo-se semelhante aos homens, e nessa semelhança, sendo obediente até a morte, morte de cruz, como Paulo vai nos dizer em Filipenses. Olhamos Jesus pagando um alto preço, mas e a igreja? E o povo que se chama pelo nome do Senhor? Qual o preço a ser pago? Esse versículo já diz muito. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, um preço a ser pago para garantir o suprimento dos celeiros do Senhor que estão abertos. Porque o homem quer que seja de graça. Porque o homem quer que a bênção o alcance sem que ele arrede da sua postura nem um milímetro. Mas continue na mesma postura, com a mesma ambição, com os mesmos sentimentos nocivos, com os mesmos desejos impuros. Mas quer ser abastecidos por esse celeiro? Entrega o teu coração ao Senhor. Um preço a ser pago. Entrega o teu coração ao Senhor. Quando Provérbios 23, 26 vai dizer-nos assim: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos observem os meus mandamentos. Quando Deus ele traz esta palavra ao nosso coração, dizendo: filho, dá-me o teu coração, Ele está dizendo: olha, projeta todos os sentimentos e desejos teus para se submeterem à minha vontade. É isso que Ele está dizendo. Filho meu, dá-me o teu coração. Você precisa se curvar à minha soberania. Os teus desejos, sentimentos e projetos precisam se submeter aos meus comandos. Isso é entregar o teu coração. Agora escuta a igreja, escuta você, escuta isso. Se nós não entregarmos o nosso coração, todas as demais entregas que fizermos não serão aceitas pelo Senhor. Porque serão ofertas inúteis, porque a primeira oferta é o teu coração, ou seja, a sua essência. Não adianta entregar as obras das nossas mãos se a essência não é para Ele. Não adianta colocarmos todas as atividades, será apenas ativismo. Não adianta colocar toda a nossa religiosidade, o nome já falou, será apenas serviço religioso, apenas crença em uma forma de conduta, em uma forma de doutrinamento, mas isso não diz respeito à fé. Se nós não entregarmos o nosso coração ao Senhor, nós seremos apenas caminhantes neste mundo que reproduzem uma forma politicamente correta aos olhos dos religiosos, mas não aos olhos de Deus. Não o enganamos com a nossa postura de bondade, não o enganamos com a nossa postura de ajuda, não o enganamos com a nossa moralidade, com a vida correta, a integridade. Não o enganamos. Mas nós precisamos, na essência, então, entregar o nosso coração.
entregar essa essência nas mãos dele. Todas as demais coisas que fizermos a partir de então, será uma oferta de cheiro suave às narinas do Senhor. Amém? Escuta mais. Outro preço a ser pago é entregar o seu caminho. Uma vez que você entregou o seu coração, o mesmo salmista vai dizer-nos no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. A palavra está nos dizendo, olha, a partir do momento que você entregou o seu coração, a essência, agora você precisa entregar aquilo que também é exterior. Você entrega primeiro o interior, para depois entregar o exterior. Também não adianta você dizer que é do Senhor, mas se suas ações não geram vida e não glorificam Ele, porque as suas ações serão de forma a expressão máxima daquilo que está dentro de você. As suas ações será a exteriorização do que você é na essência. Amém? Escuta mais. E um outro preço a ser pago é fidelidade. Entrega o teu coração, entrega o teu caminho e seja fiel, seja fiel, seja fiel ao Senhor. E você conhece o texto, mas vou lê-lo mais uma vez, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não vos derramar bênção tal, das quais advém a maior abastança. Se nós lermos o capítulo 3 de Malaquias, nós vamos experimentar uma visão muito mais ampla do que apenas mantermos-nos confinados nesse versículo 10, porque parece apenas que dízimos, valores financeiros, mas vai além disso, vai muito além. Deus está falando de fidelidade, Deus está falando de finanças, sim, mas Deus está falando de tempo, Deus está falando de dons, Deus está falando de talentos, Deus está falando de todas as coisas que nós temos, que somos mordomos destas coisas e que muitas vezes não administramos bem, porque gastamos só conosco e não damos as primícias a Deus, o melhor a Deus. A primeira parte é dele, é o preço a ser pago. Os celeiros estão abertos, mas Ele mesmo disse aqui, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu. Há um preço. Ninguém tirava um grão de trigo, um grão de cevada, dos celeiros que José administrava, sem que pagasse o preço. Se nós queremos exceder às bênçãos que Deus derrama sobre toda a carne, porque não existe nenhuma pessoa que já existiu ou que vai existir ainda que não seja abençoada por Deus, amém? Está vivo, está sendo abençoado. Vivi mais um dia, está sendo abençoado. Eu comi hoje, eu estou respirando, meu coração está batendo, eu estou escutando você. Não existe ninguém que esteja nesse plano físico que não seja abençoado, irmãos. Mas se você quer as bênçãos além do trivial, se você quer bênçãos além, paga o preço, porque não existe tirar dos celeiros de Deus os grãos dos seus favores, os grãos das tuas virtudes, os grãos das tuas bênçãos, sem pagarmos o preço da obediência, o preço da fidelidade, o preço da entrega do nosso coração, o preço da entrega do nosso caminho. Amém? E que o Senhor, Ele possa mover-nos em direção a isso.
porque todos os povos iam, pagavam e levavam as bênçãos para casa. Pague o preço também. Talvez aquele tropeço de todos os dias, aquele pecado que te impede de crescer, te impede de alcançar a vida, alcançar a vitória, te impede de participar da ceia, mas que você não vence, que você não se esforça, você não luta para vencer. E Deus está dizendo a você nessa manhã: filha, filho, escuta, entrega o teu coração, entrega o teu caminho, seja fiel. Porque quando nós somos amigos dos nossos deleites, amigos dos nossos desejos carnais, amigo de todas as coisas que mundanamente inflamam o nosso coração, nós nos tornamos inimigos de Deus. Lá em Tiago, a Bíblia vai dizer-nos para nós, há uma versão desse versículo que diz assim: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo constitui em inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Numa outra versão vai dizer assim: adúlteros e adúlteras. Porque infidelidade é adultério contra Deus, é traição contra Deus. Muitas vezes apedrejamos Judas porque traiu Jesus, porque vendeu Jesus. Mas a Bíblia vai dizer-nos de forma muito categórica: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo constitui-se em inimizade contra Deus? E quantas vezes nos aliançamos ao mundo quando aliançamos-nos aos nossos desejos que nos leva para distante do Senhor? Quando, tendo um celeiro aberto, nós nos mantemos longe, catando as migalhas que caem daqueles que estão voltando para casa com todas as provisões suficientes para a manutenção da vida, e ficamos mendigando. Mas a Bíblia nos disse, e você ouviu, o que Davi pôde vislumbrar, nós podemos também com a mesma profundidade. Nunca vi desamparado justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Que o Senhor nos abençoe, que olhemos para o céu como algum lugar maravilhoso que é, com todas as provisões que nós precisamos, para suprir a nossa vida, para nutrir a nossa alma, e para nos preparar para um dia estarmos na íntegra nesse lugar maravilhoso. Amém? Paguemos o preço, e Deus com certeza nos dará sem medida das suas bênçãos, da sua graça, da sua misericórdia. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com Deus? Amém? Você deseja posturar-se diante de Deus, colocar sua vida nas mãos do Senhor? Faça isso nessa hora. Entrega. Quer entregar o teu coração, o teu caminho, quer declarar ao Senhor: Senhor, eu serei fiel a Ti. Se em alguma área da sua vida você percebe isso, infidelidade, se lá no íntimo você tem entregado só uma parte do seu coração para Ele, é tempo de conserto, é manhã de renovo, é manhã de vida, é manhã de salvação, é manhã de restauração, é manhã de bênção. Deus Todo-Poderoso, te glorificamos e te bendizemos, porquanto os teus celeiros foram abertos a todos, e te glorificamos por todos que querem, Pai, vindo de perto ou de longe, se apresentarem diante de Ti, para comprar das Tuas mãos
as bênçãos maravilhosas, Pai. E a moeda de pagamento por estas bênçãos é um coração entregue, é um caminho entregue, é uma fidelidade vivida. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, porque nos dá condições de termos recursos em nós para pagarmos o preço e termos abundância. Perdoe, Pai, aqueles que até aqui vinham mantendo-se de migalhas, mendigando, famintos, como aquele jovem longe da casa do Pai, quando na casa do Pai há tanta provisão. Deus Todo-Poderoso, eu quero ministrar sobre esta vida a tua bênção, sobre esse jovem, sobre esta jovem, sobre esse irmão, essa irmã, sobre essa família. Eu quero ministrar a tua bênção, Pai, que os celeiros do céu, Pai, possa derramar sobre esta casa, diante da manifestação deste povo, em se posturarem diante de ti e pagarem o preço exato. Deus, as tuas bênçãos sejam de fato derramadas, assim como disseste neste último texto lido, Pai, em Malaquias, que as janelas dos céus possam se abrir e derramar bênçãos sobre eles, da qual advenha uma abastança ainda maior, uma abundância maior. Deus abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa esta vida que está aqui, esta vida que nos alcança através da internet. Deus abençoa esta vida com essa transformação, com essa mudança, que todos possam olhar para a sua vida e não invejar o seu próximo, mas possa olhar para a sua vida como um centro de potencialidade, como alguém que pode alcançar, como alguém que pode produzir, como alguém que pode vencer, mas como alguém que precisa fazer isso na presença do Senhor. Abençoa, Pai, esse que nos ouve com esta bênção da reflexão, que esta reflexão possa ser como semente que caiu à terra do coração da tua filha, do teu filho nessa manhã, e regada pela água do teu Espírito, ela agora esteja num processo de fecundação, e que ela possa germinar, Pai, que ela possa crescer, que ela possa florescer, que ela possa frutificar para a glória do teu nome, e para a prosperidade dessa vida no nome de Jesus. Eu ministro a tua bênção sobre todos, em o nome de Jesus. O suprir sobre todos, no nome de Jesus. As riquezas celestes sobre todo aquele que crê, no nome de Jesus. E é nesse nome, Pai, que nós finalizamos este momento, mas que é nesse nome que damos continuidade à nossa vida, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Deus te abençoe e continue ministrando a sua vida no nome de Jesus. Amém?